Fala, galera! Excelente segunda-feira pra vocês, excelente semana. Caramba, há quanto tempo que eu não vim aqui no canal gravar um vídeo ou fazer uma live com vocês sem estar com apreensão, sem estar com medo, sem estar angustiado. Eu acho que a palavra que resume bem os últimos meses, principalmente as últimas semanas e os últimos dias pro torcedor do Fluminense é angústia, né? A gente só vivia angustiado, com medo. Mas acabou. Graças a Deus acabou. Da melhor maneira possível, dentro das circunstâncias na qual colocaram a gente, que era o Fluminense se manter na Série A, que era o principal objetivo. E de lambuja ainda conseguiu uma vaga na Sul-Americana. Mas e os bastidores? E os bastidores desse feito, que era obrigação, não é motivo para ser comemorado? O Rica Perrone gravou um vídeo ainda há pouco, e eu vou reagir a ele logo mais na nossa live, que é os vídeos aqui eu gosto de fazer no máximo até 15 minutos, né? Mas ele fala sobre isso, tá? E aí é a opinião dele, mas é a minha opinião também, eu acredito que de muitos torcedores. A gente fica aliviado. A gente até comemora, naquele primeiro momento ali, a gente comemora porque o peso que a gente estava carregando, né? Do ano inteiro de sofrimento, do ano inteiro de escolhas erradas, de decisões erradas, que afetam diretamente a saúde física e mental do torcedor. Então, naquele primeiro momento ali, eu entendo, mas eu acho que a partir de hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro, a gente tem que começar a entender por que isso aconteceu e começar já a projetar e cobrar por um ano de 2025 diferente. Já tem vários clubes aí, inclusive o Cruzeiro, comunicando a saída de jogadores. O Atlético Paranaense que foi rebaixado é outro que já está comunicando a saída de jogadores. E eu tô gravando esse vídeo aqui às 13 horas dessa segunda-feira. Já passou a manhã toda da segunda e até agora nada. De nenhuma notícia relacionada à saída de jogador, permanência ou saída do Mano Menezes. Quero muito falar sobre o Mano Menezes com vocês. Não sei se vai dar pra falar sobre isso, abordar esse assunto aqui nesse vídeo. Então, assim, vou passar pra você aqui os bastidores do GE, tá? O GE fez uma publicação hoje pela manhã, trazendo alguns bastidores e acho importante a gente acompanhar isso junto aqui. Vamos lá. Após a permanência na Série A do Brasileirão, um ponto visto como unanimidade. O Fico na Série A aconteceu também pela mudança de postura do Fluminense nos jogos fora de casa. Algo que eu acho que era quase unanimidade, né? E era um dos principais motivos, ou é um dos principais motivos, para quem não quer a permanência do Mano Menezes. É a covardia que o Fluminense atuava fora de casa. Isso mudou, tá? Isso era algo que vinha incomodando aos atletas, que percebiam que não estavam conseguindo desempenhar da mesma forma que atuavam no Maracanã. E foi algo insistentemente reforçado por Mano Menezes, que passou as últimas rodadas do Brasileirão procurando soluções tanto psicológicas quanto táticas. A solução foi apresentada a Mano no jogo contra o Atlético, na Liga Arena, que representou uma virada de chave na mentalidade da equipe. Ao buscar o empate em 1-1 fora de casa, depois de ter começado atrás e de ter perdido um pênalti, o grupo ganhou a confiança que faltava para enfrentar o Palmeiras no Allianz. Apesar do empate, houve a concordância de que o Fluminense poderia ter saído de Curitiba com a vitória. Era só o Allianz não ter perdido aquele pênalti, né? Além de ter mostrado força emocional para não sucumbir ao gol sofrido logo no primeiro minuto do jogo. Mesmo fora de campo, um jogador teve voz ativa nessa reta final, o zagueiro Felipe Melo. Apesar de não ter sido relacionado para a partida com o Palmeiras, ele viajou com a delegação para São Paulo e esteve no vestiário para dar apoio aos companheiros. Segundo relatos, ele assumiu um papel de liderança que foi importante na reta final, mesmo após a suspensão de 5 jogos imposta pelo STJD, que o retirou da temporada. Eu tenho um capítulo à parte sobre o Felipe Melo, tá? Vamos ver se a gente consegue falar nesse vídeo ou se eu vou abordar na live de logo mais. Germancano e Paulo Henrique Ganso também foram lembrados por terem dado demonstrações de humildade que repercutiram bem no elenco. Diante do Fortaleza, no Maracanã, o atacante já iniciaria como titular, Germancano, mas admitiu que não estava bem fisicamente e poderia atrapalhar mais do que ajudar se jogasse por uma longa minutagem.
O próprio pediu para que Mano seguisse dando chance para Cauã Elias. Cano saiu do banco e marcou o gol do empate no jogo contra o Fortaleza. Quanto ao Ganso, foi conversado antes da partida contra o Palmeiras que ele começaria no banco de reservas. Ele entendeu sem reclamar. Havia expectativa de que ele entrasse no segundo tempo, mas o desenrolar do jogo não pedia o seu estilo. Mesmo entre as reservas, entendeu o momento e não fez birra devido ao ocorrido. Poderia esperar nada diferente vindo do Germancano e do Paulo Henrique Ganso, né? Emoção toma conta no apito final. Logo após o apito final, 3 cenas chamaram muita atenção e mostraram como a emoção tomou conta do elenco do Fluminense após a permanência. A primeira foi do volante Nonato, que chorou copiosamente no banco de reservas, abraçado com o preparador Marcos Seixas. É essa imagem que vocês estão vendo aí. A segunda foi de Kevin Serna, autor dos 2 gols decisivos do Fluminense diante do Cuiabá e Palmeiras. Após o apito final, vários jogadores correram para abraçar o colombiano, que viveu uma reta final de retomada. Em outubro, o atleta sofreu uma lesão muscular que poderia tirá-lo da temporada. Internamente, sabe-se que ele ficou muito abatido com a possibilidade e externava a todos sua felicidade de poder ajudar na reta final, mesmo com o clube em situação tão complicada. Cara, acabou sendo nosso herói, né? Herói improvável, Ayrton Senna, Kevin Serna. A outra foi de Thiago Silva, que já havia se emocionado na entrevista na sede do gramado e quase com as luzes apagadas, atravessou o gramado do Allianz Parque de joelhos. Cara, isso aqui foi sensacional, tá? Essa imagem do Thiago Silva aqui, atravessando o gramado de joelho, eu jamais vou esquecer. Ele fez a promessa, atravessou o campo inteiro. Fica de joelho pra você ver aí, independente da tua idade, e atravessa um campo de grama sintética inteiro de joelho, pra ver o que vai acontecer contigo quando chegou lá do outro lado. Thiago Silva levantou como se nada tivesse acontecido. Impressionante, tá? Ainda sobre Thiago Silva, um discurso dele antes da partida contra o Palmeiras inflamou o elenco. Nele, reforçou que se o clube jogasse com a mesma vontade que atuou contra o Cuiabá, venceria o Palmeiras no Allianz. Dito e feito, tá? Esse aqui foram alguns dos bastidores que o GE trouxe pra gente. Muita coisa foi falada ontem nas redes sociais, muita informação, Twitter, Instagram, mas algo que chamou a atenção e repercutiu bastante foi do meu amigo Quintela, que ele falou no canal dele sobre alguns bastidores, tá? E muita gente vem me perguntando sobre isso, né? Sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo... Cara, eu não vou colocar o áudio aqui não, porque eu quero que vocês assistam lá, quem quiser assistir. Tem corte no Instagram rolando também, tá? Mas o nome do canal do Quintela é Resenha Tricolor 1902. E ele fez um forte desabafo no pós-jogo e trouxe alguns bastidores pra gente. Alguns bastidores ali que eu confirmo. Por exemplo, sobre o que ele falou do Marcelo. Eu tenho as mesmas informações do que ele, é exatamente aquilo ali. Sobre o que ele falou do Felipe Melo, que é muito destacado aí como líder, vai no vestiário. Eu acredito mesmo, eu sempre gostei muito do Felipe Melo. Mas ele teve uma reação após aquele jogo do Botafogo que não me agradou nem um pouco. E o Quintela fala sobre isso no vídeo dele ontem. Algumas outras coisas que ele falou, eu não tinha informação. Fiquei sabendo através dele. Mas pelo menos essas duas aí, sobre o que ele falou do Marcelo e do Felipe Melo, eu posso confirmar pra vocês. Eu também tenho essas informações. E, cara, queria parabenizar o Quintela por não ter soltado isso antes, ter deixado pra falar após o jogo, porque o objetivo não é conturbar o ambiente do Fluminense, o objetivo não é... É aquela famosa frase do Ricardo Berna, né? Isso vai ajudar o Fluminense a sair do rebaixamento? Não. Então, fica quieto. Deixa pra falar na hora apropriada. Então, assim, como muita gente tem me perguntado sobre isso, e tem muita coisa, eu diria que a maioria dos problemas que nós tivemos no vestiário, 99% a gente não vai saber, tá? E aí, galera, eu queria convidar vocês a uma reflexão. Ó, tá aqui o canal do Quintela, Resenha Tricolor 1902, tá vendo? Mas eu queria colocar essa imagem aqui pra vocês, tá? Você pode gostar, você pode não gostar do Mano Menezes, mas dá pra dizer
sem nenhum tipo de dúvida, que o Mano, ele fez o trabalho sujo, tá? O Mano fez o trabalho sujo. E não é qualquer um que faria isso, não. Talvez o que o Mano fez tivesse que ter sido feito pela diretoria do Fluminense. A diretoria, o departamento de futebol, Paulo Angione. Como não tem um vice de futebol, o presidente Mário ia ter que se meter nisso também. Por isso que é importante um vice-presidente de futebol, que o Fluminense não tem, mas tá no estatuto para ter. Quem deveria ter feito o trabalho sujo de afastar jogadores não comprometidos, tirar os medalhões, deixar Marcelo de cara no banco quando chegou, Felipe Melo, Germancano. O Cano foi uma mistura de má condição física, com barrado, voltando de lesão, né? Não dá pra dizer bem que ele barrou o Ganso, mas não utilizar jogadores não comprometidos, não relacionar jogadores não comprometidos, tudo isso aí, cara, foi feito pelo Mano Menezes, né? E não dá pra falar que o trabalho não foi bem feito. O Fluminense terminou o campeonato com 46 pontos. O Mano conquistou 40. O aproveitamento do Mano comandando o Fluminense, se ele tivesse desde o início do campeonato, o Fluminense teria terminado na 6ª colocação. É isso mesmo que você está ouvindo. O aproveitamento do Mano como técnico do Fluminense é um aproveitamento do 6º colocado no Brasileiro. Ou seja, se ele tivesse desde o início, talvez o Fluminense tivesse classificado para a fase de grupos da Libertadores. André, você está pedindo para o Mano ficar? Isso é um assunto amplo que a gente precisa debater. Eu concordo com... Eu entendo quem pede fora Mano e entendo também quem pede a permanência do Mano. Ele falou na entrevista coletiva ontem que ele não conseguiu implementar o trabalho dele. Que o Fluminense ficou no meio termo entre o dinizismo e o que ele entende de futebol. O Fluminense ficou no meio do caminho. Que tinha jogadores ali que não conseguiam se desprender do dinizismo. E ele chegou a citar que parece até uma seita. Falou na coletiva ontem. E aí, cara, o Mário vai ter que definir o que ele quer. Ele vai querer priorizar o trabalho do Mano Menezes? Então ele vai ter que tirar todos esses jogadores aí que estão presos ao trabalho do Fernando Diniz e não conseguiram fazer o que o Mano pedia pro melhor do Fluminense. Se o Mário quiser priorizar o trabalho do Mano, ele vai ter que tirar do Fluminense jogadores esses que não conseguiram se desprender do dinizismo. Então que vão jogar com o Diniz aí, aonde o próximo trabalho que o Diniz for fazer, em algum lugar aí pelo Brasil afora. Ou, se o Mário quiser priorizar o elenco e manter esses jogadores, aí eu não concordo com a permanência do Mano pro ano que vem. Porque ele teve tempo suficiente para poder implementar o trabalho dele. Se durante esses quase 6 meses, 5 meses, com uma porrada de data FIFA no meio do caminho, 15 dias só de treino, os caras não abraçaram a forma de jogar do Mano, não vai ser ano que vem que vão abraçar. Então, o Mário vai ter que fazer essa escolha. Vai priorizar o treinador ou vai priorizar esses jogadores que nós não sabemos ao certo quais são? Eu sei alguns, nós sabemos alguns. Ganso gosta muito do Diniz. Eu não sei quais são os jogadores que o Mano falou que não conseguia executar o que ele pedia. Mas os jogadores, quem sabe, que tem uma relação muito forte com o Diniz, Ganso, Cano, Ares, Samuel Xavier, Martinelli talvez não, porque o Martinelli, Diniz prejudicava bastante ele colocando ele de zagueiro. Pelo menos esses 4 jogadores eu tenho certeza absoluta que gostam muito do Diniz. Isso não significa que eles não faziam o que o Mano pedia, entende? Tô falando de 2 coisas diferentes. Será que o Mano, interrogação, não merecia começar um trabalho do zero? Com ele implementando a forma dele de ver futebol? Ontem, ele falou que ele não queria se estender muito, porque ele não sabe se ele vai ficar no Fluminense ou não, mas ele entendia que o Fluminense tinha que rejuvenescer o elenco. Que a média de idade do Fluminense é mentirosa, de 20 e poucos anos. Ele falou, a gente tem jogadores de 38, 40, 44, tem um moleque de 18. Aí você faz a média, dá uma média de 20 e pouco. É uma média mentirosa. O nosso elenco é envelhecido. Nós temos mais de 10 jogadores acima dos 30 e poucos anos. Tem que rejuvenescer esse elenco.
tem que, infelizmente, para alguns nomes, mandar alguns jogadores embora realmente, não continuar para a temporada que vem, se o Fluminense quiser ser minimamente competitivo. No futebol atual, futebol de força física, velocidade, intensidade, Botafogo é um grande exemplo de sucesso. Qual é o grande craque do Botafogo? Hoje você pode falar, algumas pessoas acham o Luiz Henrique craque, o Almada craque. Quando chegaram, foram contratados, eram craques? Excelentes jogadores. Craques? Eu acho que não. Tá? E o Botafogo é um grande exemplo. Time jovem, veloz, forte, intenso. O time do Fluminense é totalmente o oposto disso. Então, se sem SAF, sem investimento, sem dinheiro, a gente quiser ter uma mínima chance de ser competitivo em 2025, o primeiro passo é fazer a limpa, rejuvenescer o elenco e trazer peças que possam agregar com velocidade, força física, intensidade, disposição e, claro, qualidade técnica. Não adianta o cara ser isso tudo, ser um bagre. Você tá um aqui, Caio Paulista, que tem intensidade, velocidade, explosão, força física, tecnicamente muito ruim. Tá bom? Vou encerrar por aqui, que já tem 16 minutos de vídeo. Se deixar, eu fico falando aqui 1 hora. Esse assunto para uma live a gente vai debater, mas eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Mano Menezes merece uma oportunidade ano que vem? Pode responder nos comentários desse vídeo, mas tem uma enquete rolando aqui na aba comunidade. Responda lá, tá legal? Tamo junto, galera. Vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Valeu!